Olá, aqui é a professora Berenice e hoje nós vamos preparar uma deliciosa receita de quiche de alho poró. Para essa preparação da massa, nós vamos precisar de 375 gramas de farinha, 168 gramas de manteiga gelada, 37 ml de água, 50 gramas de ovo e 7 gramas de sal. Misturamos o sal com a farinha de trigo. Pode incorporar bem esses ingredientes. E aí, a partir dessa incorporação, nós vamos começar a acrescentar a manteiga gelada e cortada em cubos. Essa forma de preparo de massa quebradiça tem um nome muito interessante que vem da cultura francesa, que se chama método sablage. Dentro do método sablage, a primeira coisa a fazer é incorporar muito bem a manteiga gelada à farinha de trigo, selando realmente a farinha, fazendo com que forme uma película que vai fazer com que a massa tenha aquela característica crocante e quebradiça que a gente espera encontrar. Isso é muito importante, incorporar muito bem toda essa manteiga gelada que vai na preparação, selando todas as partículas da farinha que a gente puder. Você pode até fazer esse processo em duas etapas, colocando uma primeira quantidade da manteiga e em seguida acrescentando o restante dela. O importante é que você incorpore muito bem essa manteiga gelada a toda a quantidade de farinha que vai estar presente na sua preparação. Realmente trabalhe com a ponta dos dedos para transformar realmente numa farofinha. Feito isso, você vai chegar no sablé, que é a areia em francês. É essa farofa que a gente conquistou através da mistura da manteiga gelada com a farinha de trigo. Então, esse é um primeiro passo muito importante para a nossa massa. Em seguida, vamos acrescentar a água, que também deve estar em temperatura gelada, porque isso vai fazer com que a massa tenha esse resultado que a gente espera. Acrescente a água e, da mesma forma, vá trabalhando delicadamente essa massa, em especial com a ponta dos dedos, incorporando bem a quantidade de líquido que foi adicionada a essa mistura. Nesse momento não é interessante que a gente sove essa massa, é só realmente incorporar os ingredientes. Assim que a água foi incorporada, podemos acrescentar o ovo. Você também pode colocar ele aos poucos. Coloque uma primeira quantidade e depois acrescente o restante, na medida que você vai incorporando suavemente os ingredientes à massa. Ela tem que ficar uma massa homogênea, mas a ideia não é que fique uma massa extremamente lisa, como uma massa que foi sovada. Ela vai ter realmente esse aspecto mais rústico de massa quebradiça. Mas da mesma forma, nós vamos chegar a um ponto como esse, que é uma massa homogênea, tem uma textura com certeza gordurosa, mas que é possível sentir e observar que todos os ingredientes da mistura foram bem incorporados. Agora a massa está pronta e ela precisa descansar. Para isso, nós vamos colocar ela dentro de um saco plástico. A gente pode envolver com filme plástico ou simplesmente pegar um saquinho plástico e colocar a massa dentro, acondicionando muito bem. Nesse momento, você pode até aproveitar para abrir um pouquinho essa massa, espalmando levemente, porque isso depois vai facilitar o nosso processo de abrir a massa. Agora ela está pronta para descansar e vai ser colocada na geladeira por no mínimo 20 minutos a meia hora para descansar. Agora é o momento de prepararmos o recheio. Para isso vamos precisar de 2 unidades de alho poró e de 3 ovos inteiros. Primeiramente, você vai picar o alho poró, cortando em fatias bem finas, e vai fazer um pré-preparo refogando o alho poró, temperando com sal e pimenta e levando essa mistura ao fogo
com 2 colheres de sopa de manteiga para refogar. Pode deixar ele ficar bem murchinho, um pouco corado, que isso vai dar um sabor especial para o recheio da nossa quiche. A base para a mistura da quiche, ou também chamada no francês appareil à quiche, é feita misturando-se 200 gramas de creme de leite, as 3 unidades de ovos, que são propostas nessa base da nossa mistura, e além disso adicionamos 100 gramas de queijo ralado. Aqui estamos utilizando um queijo mussarela, mas você pode variar essa possibilidade do queijo utilizado também. Misture bem esses ingredientes, tornando uma mistura bem homogênea. Isso vai ser a base utilizada para a nossa quiche. É importante incorporar bem todos os ingredientes da mistura. Agora já podemos trabalhar com a massa que ficou descansando na geladeira. Para isso, vamos abrir ela entre 2 plásticos. Você pode até utilizar aquele plástico em que a massa tinha ficado descansando na geladeira. Abra ele, disponha essa massa entre os 2 plásticos e então utilize um rolo para abrir essa massa. Vá trabalhando delicadamente com ela, até atingir a espessura que você deseja para a sua massa. Não se preocupe se a lateral dessa massa parecer que está quebrando ou abrindo. Ela realmente é uma massa quebradiça, como o próprio nome já diz. Então, você vai trabalhando delicadamente com ela, abrindo com cuidado e chegando até a espessura desejada para essa massa. Para dispor a massa, podemos utilizar uma forma grande para quiche, ou essas forminhas específicas para quiche, que tem o fundo removível e a base um pouco mais baixinha, que a gente encontra também em tamanhos menores. Com a massa aberta, já podemos dispor ela na forma. Coloque com cuidado sobre a forma e você pode utilizar um rolo de massa para tirar o excesso que vai ter nessa sua massa e ela ficar bem disposta na sua forma, na sua assadeirinha. Tire todo esse restante de massa que está aí, cortando com o rolo. A massa fica bem disposta na forma. E agora nós precisamos fazer algumas perfurações nessa massinha para que ela possa assar uniformemente. Você pode pré-assar ela a 170 graus por 5 minutos ou colocar já o recheio na sua massa, tendo em mente que ela vai ter que assar por um período maior de tempo. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. Essa massa é extremamente versátil. Use sua criatividade, você pode empregar ela em empadões, em barquetes, mudando recheios, fazendo a famosa quiche Lorraine, que é uma versão onde a gente utiliza bacon nessa mistura. Aproveite! Essa preparação é realmente deliciosa. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem e um abraço da professora Berenice.